Boa noite, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Hoje, como prometi, eu vou ler o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já que na prova da Advocacia Geral da União caiu muito entendimento sobre as coisas, né, do que o Supremo falava sobre previdência, sobre planejamento financeiro, né, sobre lei orçamentária. Então, eu vou começar a pegar um pouco das decisões dos ministros, né, das ementas e das súmulas vinculantes, que é importante também para a parte focada aqui na Previdência. Né? Depois, quando eu começar outra matéria, a gente lê também o entendimento do Supremo também. Aqui foi uma. Primeiramente, eu gostaria de convidá-los a compartilhar o vídeo, né, com seus amigos, seguir no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Se puder, se inscreva no canal, né? Também no canal, na descrição, há um link de compras pela internet. A Amazon, a Shopee, a Magazine Luiza. Nós afiliamos também. Posteriormente vai ser Mercado Livre. E a gente vai também tentar fazer um e-book de alguma matéria relacionada a isso, né? Ou outros também. E tentar fazer o máximo possível, né? Para poder expandir o canal, poder melhorar a qualidade de vídeo, qualidade do conteúdo, comprar material, tudo que possa melhorar, né? E crescer o canal, tá bom? Bom, como havia informado, né, nós estávamos estudando a ordem social da Constituição Federal, temos a Constituição Federal, temos as emendas constitucionais, leis esparsas, né, que a gente foi encontrando, né, que regem a Previdência. E nesse mês eu fui fazer uma prova da Advocacia Geral da União, e nas questões tem muito sobre entendimento do Supremo, qual foi o último julgado, de acordo com o Supremo, né? Não foi mais de uma, foi praticamente 25% da prova pedia o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, em relação aqui, né, a previdência e a função social, né, toda essa preocupação aí eu vou ler o que eles falaram aqui, né, já o ensinamento, né, que eles têm grande capacidade técnica, são notáveis, né? Tem uma grande notoriedade, então eles, né, são bons doutrinadores, podem passar grande conhecimento de prova e adquirir aí grande conhecimento para fundamentar alguma coisa que você precise ou para fazer alguma questão de prova. Então eu vou ler o que eles falaram, tá? Bom, a ementa diz que é uma ação direta de inconstitucionalidade da Resolução CONAMA número 458/2013. Cabimento, ofensa direta sobre um ato normativo primário, geral e abstrato. Proteção do meio ambiente, direito fundamental, princípios da proteção e da precaução. Função socioambiental da propriedade. Proibição do retrocesso, princípios da prevenção e da precaução. Inexistência de ofensa. A resolução impugnada é ato normativo primário, dotada de generalidade e abstração suficientes a permitir o controle concentrado de condicionalidade. Então foi feito através do controle concentrado da ação direta de inconstitucionalidade, uma solicitação, né, sobre ato normativo primário, dotado de generalidade e abstração. Ele disciplina que conduz justamente à conformação do amálgama, que busca adequar a proteção ambiental à justiça social, que enquanto valor e fundamento da ordem econômica, através do artigo 170 caput e da ordem social, artigo 193, protege ao lado da defesa do meio ambiente o valor social do trabalho, fundamento do Estado de Direito efetivamente democrático, artigo 1º e 4º da Constituição Federal, e os objetivos republicanos de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Artigo 3º, 1 e 3. Bom, vamos só fazer um comentário, né?
aqui novamente ele sistematizou o princípio da ordem social, né, a ordem econômica e também o meio ambiente, tá? O valor social do trabalho, fundamento do Estado de Direito efetivamente democrático. Então ele sistematizou matérias, né? Ele pensou conjuntamente no meu raciocínio, né? Como a ordem social, se você proteger o trabalho, é, reger a ordem social, você tem o resultado da ordem econômica. Compreende? Você vai ter lá no final o resultado financeiro da empresa ou até mesmo do governo federal, na sua lei orçamentária, você vai ter o maior lucro, uma maior lucratividade. Então você vai reger a economia como um todo e resultando, né, na defesa do Estado de Direito efetivamente democrático. Então ele sistematizou matérias para servir de alicerce para os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, né, funcionarem e a forma de Estado democrático, né, com decisões por representantes do povo eleitos, né, os vereadores, os deputados federais, os senadores, os prefeitos, tudo isso síncrono, né, numa grande engrenagem de forma a propiciar uma ordem econômica favorável. Então você valorizando o trabalho, respeitando as leis do trabalho, motivando os trabalhadores com regras disciplinadas de acordo com o que os deputados fizeram, né? Com as consolidações propostas pelos deputados, de acordo com o Estado Democrático, em votação, né? E também a ordem social, você protegendo o SUS, que é uma instituição, você protegendo a Previdência Social, o INSS, você tendo uma escola, né, uma educação firmada, isso tudo conjecturado vai resultar no fundamento da ordem econômica, né? Você vai poder gerir economicamente, né, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Eu entendo que foi isso que eles quiseram falar. Né? Então vamos continuar. Deve-se compreender o projeto de assentamento não como um empreendimento em si potencialmente poluidor. Reserva essas atividades a serem desenvolvidas pelos assentados a consideração acerca do potencial risco ambiental. Caberá aos órgãos de fiscalização e ao Ministério Público, concretamente, fiscalizar eventual vulneração do meio ambiente, que não estará norma abstrata, mas na sua aplicação, cabendo recurso a outras vias de impugnação precedentes. É assim que a resolução questionada não denota retrocesso inconstitucional, nem vulnera os princípios da prevenção e da precaução ou o princípio da proteção deficiente. Ação direta julgada improcedente. Então, essa pessoa, né, seria o Procurador-Geral da República, né, ou não, o advogado, Procurador-Geral da Federal, né, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, então ele veio arguindo, né, perdão, em formato concentrado, através da ação direta, sobre ato normativo que, que restringe a invasão, né, do meio ambiente, né, para ocupação de reservas, né, e prevenção e precaução do meio ambiente. Seria isso, basicamente, né? Isso a gente vai verificar nos autos, né? No resumo que ele fizer, né? Não só na ementa, no relatório dele. O que foi feito no processo, o que aconteceu realmente. Aí ele vai proferir a decisão. Vistos relatados e vistos esses autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal em sessão plenária 11 a 21 de setembro de 2020, sob a presidência do senhor ministro Luiz Fux, na conformidade da ata da julgamento e das notas taquigráficas. Por unidade de votos, em julgar improcedente o pedido formulado na ação direta nos termos do voto do relator. Então, julgaram improcedente alguma solicitação.
Diz que o senhor ministro Edson Fachin, o relator, diz que trata-se de ação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, requerendo a declaração de inconstitucionalidade, inclusive cautelarmente, da Resolução 458, de 16 de julho de 2013, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que estabelece procedimentos para licenciamento ambiental em assentamentos de reforma agrária, tendo o seguinte teor. Então, o CONAMA, né, através da Resolução 458, estabeleceu procedimentos para licenciamento ambiental em assentamentos de reforma agrária. O Procurador-Geral da República, descontente com a medida e procurando defender, né, a soberania, o patrimônio, o caráter de registro, de propriedade, né, a essência da propriedade adquirida pela boa fé, né, sem ser pela má fé, pelo esbulho, decidiu declarar inconstitucional essa resolução. Ah, mas pode ação direta contra a resolução? Sim. A ação direta de inconstitucionalidade é realizada por ato, decreto, né? Qualquer ato legislativo. Então pode ser uma resolução, uma lei, pode ser qualquer ato normativo, perdão, qualquer ato normativo que afronte princípio, né, constitucional, ele pode ser arguido por alguns membros, né, o judiciário, né, o Ministério Público, advogado-geral da União, os partidos políticos, podem também as associações constituídas há mais de um ano. Todos esses daí têm legitimidade para procuração direta de forma concentrada pelo método concentrado, né? Que não seria dentro do processo, né, numa ação, seria diretamente ministrada ao Supremo, né? Ele é protocolada no Supremo. Não precisa do pré-questionamento dentro, né, interpartes, entre duas partes, né, a chegar ao recurso final, né, que seria o recurso especial. Então não precisa, então ele é concentrado, ele já é diretamente arguido no Supremo. Artigo 1º. Esta resolução estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de atividades agro-silvipastoris e de empreendimentos de infraestrutura passíveis de licenciamento, realizado em assentamentos de reforma agrária. Para efeito dessa resolução, são adotadas as seguintes definições: assentamento de reforma agrária, conjunto de atividades e empreendimentos planejados e desenvolvidos em área destinada à reforma agrária, resultado do reordenamento da estrutura fundiária, de modo a promover a justiça social e o cumprimento de função social da propriedade. Bom, aqui só pela definição dele, você já vê que ele quer cumprir o papel da função social, né? Mesmo com o esbulho violento, né? Com a violência contra a propriedade. E esses assentamentos são realizados, né? Sabemos de que forma. Provavelmente é um estudo, né? De qual local está inutilizado, né? Que não se realiza muita coisa, muito tempo parado e as pessoas têm conhecimento disso. Eles bulam, né, de má fé, né? Porém, como ele diz aqui, o cumprimento da função social da propriedade viabiliza, né, esse esbulho, essa má fé, que pode converter-se em boa fé através do usucapião, não é mesmo? Se eles ficarem lá, cuidarem da terra e ninguém imprimir nenhuma defesa proporcional, né, sempre proporcional à invasão, né, de meios lícitos, né, legais, aí ele é convertido através do usucapião extraordinário, né, que são 15 anos de prestação de serviço na terra, né, cuidado com a terra, pagamento de impostos, até que ele consiga a escritura. Nesse caso, ele está ainda só no assentamento, né, mas veio essa resolução, né, e permitiu né, a invasão. Tudo bem.
Bom, 2. Termo de compromisso ambiental. Documento firmado pelo órgão fundiário e pelo assentado responsável pela atividade agropastoril ou empreendimento de infraestrutura, mediante o qual se comprometem perante o órgão competente a promover a regularização ambiental dentro do prazo e condições a serem especificados pelo órgão ambiental competente. Então, o CONAMA regulamentou o termo de compromisso ambiental, em que o invasor, né, o esbulhador, pode solicitar perante a regularização ambiental dentro do prazo e condições a serem especificadas pelo órgão ambiental competente. Então aqui não seria o caso já do uso capião, já seria uma forma mais rápida, né? É invasão mesmo, sendo que há uma regra no Código Civil que é o uso capião extraordinário. O ordinário seria dentro da cidade, ele tem apenas 5 anos, né, de vigência, um prédio abandonado, uma casa abandonada, que não cumpre o caráter social, está dando problemas se for invadido, esbulhado, dentro de certos critérios, né? Comprovado o cuidado, pagamento de contas, a manutenção do imóvel, a pessoa pode pedir, né, o uso capião ordinário. No campo, em assentamentos, geralmente, pelo que eu conheço, tá? Aí já não sei o entendimento dos grandes notáveis aí. Precisaria do uso capião extraordinário. Tem um tempo decorrer, né, de cuidado com a terra, de pagamento de impostos, que demora 15 anos, isso eu posso afirmar. Aqui o CONAMA falou que tem o TCA, que pode regularizar a situação ambiental dentro do prazo e condições a serem especificadas pelo órgão ambiental competente. Aqui o interesse social, atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasores e proteção de plantios com espécies nativas. Mais um empecilho para a invasão. Eles invadiram uma área que tem vegetação nativa, tá? Tem que ser controlado o fogo, o controle da erosão, a erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. O mais motivo, exploração agroflorestal sustentável praticada em assentamento de reforma agrária, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Então tem que explorar, né, sustentavelmente, desde que não caracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Obviamente, né? Seja um invasor ou um esbulhador de propriedade alheia, e você não pode, né, ferir a Mata Atlântica, não pode praticar nenhum ato que prejudique a função ambiental da área, tá? E o que isso tem a ver com a ordem social? Tem tudo a ver. Se a pessoa está esbulhando, ele não tem uma propriedade, provavelmente ele não está inscrito, ele pode ser uma pessoa muito carente, né? E não tem formas de se prover, tá? Não tem a propriedade mesmo, então tem tudo a ver com a ordem social. Uma coisa, como a gente falou, sistematizando matérias, se ele não tiver a cobertura, ele não tiver abarcado pelo INSS, ele está em forma vulnerável, ele não tem como marcar, ele, ele conta muito com a sua saúde, tá? E de repente ele não tem ela mais, também não vai ter nenhum local para morar, então uma coisa é conectada à outra, né? Sistematicamente, se ele não tem essa dignidade de ter um teto, ele não vai ter saúde mental, não vai poder cuidar dos filhos, não vai poder prover a própria subsistência, né? E não tem nem como contribuir, porque pelo que a gente vê, seriam pessoas bem miseráveis mesmo, né? Que invadiram o terreno a fim de plantio, né? Ter o próprio sustento. Filosoficamente seria isso, né? Implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre.
Então, no assentamento tem que ter implantação de infraestrutura pública destinada ao esporte, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre. Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Abertura de pequenas vias de acesso internas, suas pontes e pontilhões. Quando necessário, a travessia de um curso de água, ou acesso de pessoas e animais para obtenção de água e ou retirada de produtos oriundos de atividades de manejo agroflorestal sustentável. Aqui o CONAMA já está ordenando a invasão. Por quê? Ele pede para que todos os invasores, como são mais de um ou são várias famílias, para que não atrapalhem a própria circulação da água, o curso da água e o acesso de pessoas e animais. Então, eles não podem fechar o local para o bem próprio, né? Ele tem que pensar coletivamente. O esbulhador, né? Os esbulhadores têm que se organizar de forma a ter água e poder passar as pessoas e animais dentro do terreno adquirido, esbulhado. Então eles têm que se organizar de forma ordenada, coordenada, para que tenham água, luz, tenham animais, entrada de pessoas, acesso de pessoas, que seria nada mais nada menos que o direito de ir e vir e o direito a ter água potável, não é mesmo? Eles não podem ferir isso. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água, efluentes tratados, desde ser comprovada a outorga do direito de uso da água quando couber. Então, eles já estão evitando que entre os esbulhadores haja um espertinho que, como ele tem conhecimento técnico e às vezes lida com pessoas mais miseráveis que ele, um pouco conhecimento, ele capte água, capte outras coisas e adivinha, ele vai querer cobrar sobre o serviço dentro da terra invadida e dentro entre os miseráveis. Acredite. Konama, sabendo disso, já regulamenta a própria Augsburgo. Eu vou parar por aqui. Eu vou te ler novamente. A bateria do celular está acabando, tá? E se gostar do vídeo, deixa um like, compartilhe. Amanhã a gente continua aqui. Eu vou deixar frisado aqui que eu parei no parágrafo 4º, inciso B, tá bom? Tenha excelente semana, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, acompanhe as leituras. Muito obrigado, uma boa tarde.